Então, hoje, com muita alegria, apesar do contexto pandêmico que nos assola, damos início ao ciclo de debates sobre educação infantil, interlocuções com crianças, famílias e professoras e professores em tempos de pandemia. Gostaria de iniciar desejando uma boa noite à Lívia Fraga Vieira, nossa convidada de hoje, já agradecendo de antemão o aceite em estar conosco. Desejo também uma boa noite a todas as pessoas que nos assistem, principalmente as professoras e pesquisadoras, aos professores e aos pesquisadores. Nesse momento, temos, um pouco antes da live iniciar, estávamos com um total de 3.128 inscritos, talvez esse número esteja um pouquinho maior, então é com muita alegria também que temos esse número, né, de pessoas interessadas em discutir, em refletir sobre a educação infantil. Gostaria também de agradecer às intérpretes, né, de Libras que estarão conosco, a Daiane e a Sani, ao Carlos do SECOM e ao Instituto Federal Catarinense pela parceria e pela transmissão. Antes de iniciarmos, nós gostaríamos de situar, então, e contextualizar a proposta do evento. A realização do seminário surge do desejo de reunir forças, nesse momento de pandemia, para lutar e manter as garantias e conquistas dos direitos das crianças a uma educação infantil pública, gratuita, laica, inclusiva e de qualidade social para todas as crianças. Com esse desejo, o ciclo de debate sobre educação infantil, interlocuções com crianças, famílias e professoras e professores em tempos de pandemia, ganha corpo a partir de uma ação conjunta, organizada por diferentes grupos de pesquisa de Santa Catarina, em articulação com o Fórum Catarinense de Educação Infantil, o FECEI, que, para quem não conhece, o FECEI é uma organização do movimento social da educação infantil em Santa Catarina. E com o desejo, então, né, esse seminário se efetiva com o desejo, então, de compreender, a partir de diferentes olhares, os modos como estamos vivendo esse tempo presente. Levando em conta, então, o contexto e o cenário da pandemia da Covid-19, que impôs a necessidade de isolamento social para a preservação de vidas, seguindo as orientações da Organização Mundial da Saúde, nos colocamos o desafio de desenhar a proposta do seminário de forma online. Os grupos de pesquisa que participaram ativamente dessa proposta são, então, o Núcleo de Estudos e Pesquisas da Educação na Pequena Infância, no PEN-UFSC, o Grupo de Estudos em Educação Infantil, Infância e Crianças, GRUPEI, da Universidade Federal Fronteira Sul, o Laboratório de Educação e Infância, Laborei, da UDESC, o Grupo de Estudo e Pesquisa em Educação, Formação de Professores e Processos Educativos, GPEF, do Instituto Federal Catarinense, e o Grupo de Pesquisa, Educação, Infância e Gênero, GEDIG, da Unisul. O conteúdo da formação objetiva trazer, então, elementos para compreender, a partir de diferentes olhares, os olhares das crianças, das famílias e das professoras, os modos como estamos vivendo esse momento presente, e lutar para manter as garantias e conquistas dos direitos das crianças a uma educação infantil pública, né, gratuita, laica, inclusiva e de qualidade social para todas as crianças, como não custa reafirmar, né. A proposta do seminário ganhou mais força a partir do momento que juntamos os esforços, né, de articulação e parceria com os grupos de pesquisa e com o fórum, no sentido de tensionar as políticas públicas de educação infantil, para compreender essa nova realidade que vivemos e pensar alternativas
que respeitem, então, os direitos fundamentais das crianças, das famílias e das professoras e dos professores. O nosso desejo com essa proposta de formação, ela ganha inspiração no documento que se chama Para um Retorno à Escola e à Creche, que respeite os direitos fundamentais de crianças, famílias e educadores, que foi elaborado por um conjunto de professoras e pesquisadoras, e entre elas, a Lívia Fraga Vieira. Por isso, o convite para que ela estivesse hoje conosco para iniciar esse seminário. E lançamos aqui o convite, inclusive, para as pessoas que nos assistem, a lerem e estudarem esse documento que traz pontos importantes para coletivamente pensar um retorno à creche, à pré-escola, então, que respeite os direitos fundamentais de todos esses sujeitos envolvidos, né, as crianças, as famílias e as professoras. Esse documento, ele nos inspirou a pensar os encontros e a eleger os direitos das crianças, das famílias e das professoras como temática central para cada um dos 3 encontros que teremos na continuidade, que serão todas as quintas-feiras deste mês de setembro, às 19 horas. Todavia, a nossa preocupação tomou outra dimensão, né? Ou seja, não somente refletir ou pensar sobre o retorno ainda incerto, pós ou mesmo durante a pandemia, né? Um retorno, digamos, ao atendimento presencial. Mas também olhar para o momento atual e as questões desse momento presente. O que está acontecendo agora e como crianças, famílias e professoras estão vivendo a pandemia, né? Ainda mais pela instabilidade e imprevisibilidade do contexto atual, que nos traz diversos desafios, e a cada dia uma nova configuração. A exemplo da lei, né, 140/2020, que desobriga a educação infantil ao cumprimento, né, das 800 horas letivas anuais, né, e que afeta o modo como cada Secretaria de Educação nos municípios precisa gerenciar a educação infantil. Então, nossos 4 encontros, né, hoje iniciando, então, com o primeiro encontro, que o tema é Direitos Fundamentais das Crianças, Famílias e Professoras no atual contexto da pandemia, com a Lívia Vieira. O segundo encontro acontecerá, então, na próxima quinta-feira, dia 10, também às 19 horas. A temática, então, é escutar as crianças, refletir sobre as suas falas, aprender com elas. O que as crianças nos dizem sobre suas infâncias em tempos de pandemia. Temos para esse encontro a convidada Leia Tiriba, da Unirio. No terceiro encontro, no dia 17 de setembro, também uma quinta-feira, às 19 horas, teremos a temática Ações e Orientações para o Trabalho Docente na Educação Infantil em Tempos de Pandemia, com a convidada Roselane Campos, da UFSC, e a Luciane Vieira, que é diretora do Departamento de Educação do Sintrazem. E no quarto e último encontro, no dia 24 de setembro, também às 19 horas, teremos como temática fios de conversa em torno dos contextos familiares em tempos de pandemia, com as convidadas Patrícia de Moraes Lima, da UFSC, a Zoleima Pompeu Rodrigues, da Prefeitura Municipal de Florianópolis, e Ivana Martins da Rosa, também da Prefeitura Municipal de Florianópolis. Mas antes de passar a palavra à Lívia, tenho também ainda alguns informes, né? Com relação à certificação, né? A certificação do evento, então, será uma certificação de ação de extensão, com carga horária de 20 horas, que será expedida pela UFSC. O projeto está registrado no SIGPEX da UFSC, e após o último encontro, enviaremos por e-mail, o e-mail cadastrado na inscrição, as informações
e o link que dá acesso, então, ao certificado digital. Outra interessante é que o encontro será gravado e permanecerá disponível no YouTube do Instituto Federal Catarinense. Convidamos quem quiser, né, e desejar fazer perguntas para a Lívia, que deixe sua indagação registrada no chat, que estaremos atentos para acompanhar e recolher algumas das perguntas. E, ao final da fala, essas perguntas, então, subsidiarão o debate. A Lívia fará uma fala em torno de 40 minutos, e depois disso, abriremos espaço para as perguntas que forem enviadas via chat. Então, brevemente, então, apresentando a Lívia, né? A Lívia hoje é professora na Universidade Federal de Minas Gerais, no programa de pós-graduação em educação da mesma universidade, né? Onde orienta mestrado e doutorado. Ela tem experiência na área de trabalho e pesquisa, né? Na área de política educacional e trabalho docente na educação básica, bem como em educação infantil, atuando principalmente nos temas como política educacional, políticas públicas e história da educação infantil, trabalho docente e formação de professores. Ela também integra como pesquisadora e vice-coordenadora o grupo de pesquisa sobre política educacional e trabalho docente, o GESTRADO. Também é vice-coordenadora, né, da Amped Sudeste 2020, no GT7, Educação da Criança de 0 a 6 anos, assim como é membro titular no Comitê Científico da Amped Nacional, né, da Educação das Crianças de 0 a 6 anos, no período, né, no período de 2017 a 2019. E, atualmente, é também ainda membro titular do Comitê Científico da Amped Sudeste 2020, no mesmo GT7. Agora, então, eu passo a palavra para a Lívia, e, de antemão, agradeço, em nome do Fórum e dos integrantes dos grupos de pesquisa, mais uma vez, a tua disponibilidade em estar conosco hoje na abertura desse evento, desse seminário, né, online agora. O teu microfone, isso. Sim, eu abri. Bom, primeiro eu queria dar uma boa noite a todas as pessoas que estão aqui presentes, né, nesse ambiente virtual, e agradecer muito o convite da Márcia, do Núcleo de Pesquisa de Educação Infantil da Federal de Santa Catarina e outros grupos e pessoas que estão envolvidas nesse evento tão importante, né, que tem um intuito também de contribuir com o debate, com a nossa formação nesses momentos tão difíceis, né, que nós estamos vivendo. Então, quer dizer, eu tenho o desafio de falar sobre os direitos das crianças, das famílias e dos profissionais neste momento. Eu não sei se eu vou falar de todos, porque aí já estou eu começando diferente, porque hoje cada vez mais vai ficando claro que, embora nós somos todos de acordo, né, de que hoje as crianças pequenas, na primeira infância, a infância é sujeito de direitos, né, e os educadores também, esses direitos, eles tomam diferentes formas e são desafiados na sua efetivação se levamos em conta as condições de vida das crianças, das famílias, a diversidade em que as crianças vivem a sua infância, no campo, nas cidades, nas periferias, nas vilas, né, das grandes cidades. Cada situação dessa tem desafios diferentes para a implementação dos direitos, né?
Então, eu agradeço o convite e eu acho que eu vou tentar ser a mais breve possível na minha exposição para que a gente possa interagir com questões, com um debate e com as preocupações que vocês também devem estar sentindo, que a gente possa debater isso, né? É claro que eu começo concordando com todos, né, que a pandemia trouxe imensos desafios para a humanidade como um todo, e no que diz respeito às crianças, aos jovens, aos adultos, estudantes, educadoras, famílias, adultos responsáveis, uma informação que eu estava buscando, né, 1,5 bilhão, né, de estudantes e 60 milhões de professores de 165 países foram afetados pela suspensão das atividades presenciais nas escolas, né, com a pandemia. Nessa crise, então, sem precedentes, eu vou sempre falar de creche/escola, porque essa situação ela diz respeito à infância hoje, está na educação infantil, nos anos iniciais do ensino fundamental também, né? Nós tivemos que lidar com as situações de imprevisibilidade e de riscos, né? Em benefício da vida. E estamos tendo que aprender, né, e lidar com situações inusitadas, desafiantes. A Covid, então, 19, trouxe a necessidade do isolamento social, que é também um desafio, né, a ser cumprido, na medida que muitos de nós precisam trabalhar, precisam sair de casa, né, os que estão em atividades essenciais, hoje, com alguma abertura, né, as pessoas estão saindo, mães de famílias, o que coloca o desafio de como estão as crianças, né, pequenas em casa, e de se adaptar, o que nós temos que nos adaptar a essas formas digitais de trabalhar, de ensinar, de aprender, né, e de interagir, na medida do possível. Então, uma questão, inicialmente, que nós pontuamos é a desigualdade gigante que a gente tem em relação à própria conectividade, né? Isso eu vou retomar isso um pouco depois. Mas, de qualquer maneira, é importante pontuar que nem todos os municípios onde funciona mais a educação infantil, né, porque ela é responsabilidade dos municípios, esses municípios nem todos possuem uma estrutura tecnológica para a oferta de ensino remoto, né? Nem todos os professores têm a formação adequada para dar aulas virtuais. Então, eu vou entremear, por exemplo, uma pesquisa que nós fizemos agora no Gestrado, com professores e professoras da educação básica no Brasil, que nós tivemos 15.600 respondentes, é uma pesquisa que nós fizemos em parceria com a Confederação Nacional dos Trabalhadores da Educação. Essa pesquisa mostrou que 90% das respondentes estavam em trabalho remoto, né? Estavam trabalhando em casa. E que, no caso da educação infantil, mais de 90% nunca teve nenhuma experiência com ensino remoto. Então, realmente, é uma situação muito desafiante. A outra coisa, né, que os professores, que os respondentes mostraram, é o desafio de buscar a participação dos estudantes, de como interagir com esses estudantes. Então, eles apontaram que está sendo muito difícil, que a participação dos estudantes diminuiu drasticamente. É claro que na educação infantil, os respondentes estão mais vinculados à educação pré-escolar, 4 e 5 anos, porque a creche no ensino remoto não é bem a questão que está colocada, né? Mas, de qualquer maneira, muitos professores, né, 74% dos 3.000, quase 4.000 professoras que responderam da educação infantil,
quase 80% estava na interação, estava em trabalho remoto. Então, essa realidade, ela está acontecendo também com as professoras. Eu vou usar as professoras, porque na educação infantil, mais de 97% dos que responderam eram mulheres, eram professoras. Então, acho que eu posso dizer professoras, né? Então, além disso, a gente tem no Brasil um problema de conectividade mesmo, né? Não são todos os estudantes, todas as famílias que têm uma boa conexão, que têm uma boa internet de banda larga, que têm equipamentos, recursos tecnológicos para essa relação. É uma dificuldade que estamos tendo que enfrentar. E a outra questão que nós temos que nos preocupar hoje, mas eu não vou tratar disso muito, é com o desafio estar atentas com a mercantilização dessas plataformas, com a mercantilização dos materiais para ensino remoto e dos currículos mesmo. Nós já temos um início de levantamento em São Paulo, aqui em Minas Gerais, como que determinadas empresas, grupos interessados em mercantilizar isso estão quase que definindo o modo de trabalhar das escolas a partir da produção desses materiais. Então, é alguma coisa que nós temos que nos preocupar, que isso está colocado hoje, né? Então, muito do que se diz é que nós esperamos superar essa situação do isolamento, do distanciamento, do ensino remoto, mas, ao mesmo tempo, quer dizer, como vamos enfrentar a educação, a creche presencial, a escola presencial nesses tempos? É um desafio. Como voltamos à escola? Como voltamos a uma situação de presença? Né? É um desafio que está colocado para nós, e foi isso que mobilizou também a elaboração desse documento, inicialmente partindo da professora Maria Malta Campos, né? Hoje mesmo eu estava vendo uma live dela que ela dizia isso, inspirada também numa outra palestra, numa fala da professora Rita Coelho, que foi coordenadora geral da educação infantil no Ministério da Educação, nos governos anteriores, anterior ao governo Temer, né, no governo da Dilma, no governo Lula da Silva, onde se fez um trabalho muito importante na educação infantil. E a Rita, ela dizia, né, e depois retomando isso, eu vou até tomar emprestada, né, essa colocação dela, é que nós estamos, né, vivendo hoje, que a gente tem que levar em consideração a discussão dos direitos das crianças, a nossa participação, as nossas angústias. Nós estamos vivendo uma situação de excepcionalidade, uma situação de risco, né? Um risco advindo de uma pandemia causada por agentes desconhecidos. Nós, né, a pesquisa na ciência, ela está se desenvolvendo para conhecer esse coronavírus, né? E ele é altamente contagioso, e para os quais nós ainda não desenvolvemos nem tratamentos eficazes e nem uma defesa, né? A vacina está em discussão. Eu só vou colocar, mas o mundo não pode parar enquanto não descobrirmos a vacina. Nós temos que, como vamos lidar nessa situação, né? Sem colocar em risco a vida das pessoas, no caso da educação, das educadoras, das crianças, das famílias, etc., né? Mas eu só fazer um parênteses, há muito tempo que alguns estudiosos já vêm alertando que nós vivemos numa sociedade de risco. É de risco provocado por um tipo de desenvolvimento, né, econômico e social que vivemos, que coloca a relação da sociedade com a natureza, com o meio ambiente em risco, né? Nós temos os riscos das catástrofes. Por exemplo, aqui em Minas Gerais, há 1 ano e pouco, né, 1 ano e 7 meses, nós tivemos a barragem que estourou em Brumadinho, matou muitas pessoas, né? São situações, alguns acidentes
com material radioativo, né? Acidente como que ocorreu no Líbano agora, recentemente, uma explosão que matou milhares de pessoas, né? E tirou... Enfim, nós estamos vivendo uma situação... E que agora agravada com a situação da pandemia. Mas a nossa sociedade, da forma como nós estamos desenvolvendo, né, ela é uma sociedade de risco. Isso também deve levar a nossa reflexão, né? No sentido de que sociedade, que educação queremos fazer frente a esses riscos, né, que nós estamos colocando, nós sozinhos, não, mas que, sobretudo, as classes dominantes, né, a forma como se faz o desenvolvimento. E a outra é a situação de incerteza que nós estamos, que também ela é agravada com a pandemia, mas nós já estávamos em situação de incerteza, de temores, de inseguranças, né? Hoje a gente vivemos o aumento do desemprego, que é muito grande, que atinge as famílias também, que as escolas atendem, a perda de renda, o trabalho remoto, o isolamento social, o confinamento, o que fazemos com as nossas crianças, o que fazemos com os nossos idosos também, né? Incerteza com relação ao retorno das atividades, quer dizer, não será como antes, nada será como antes, pelo menos enquanto esse risco pairar sobre as nossas cabeças. Mas esse documento, ele nasceu, então, da perspectiva de pensar, quer dizer, do foco no humano. Quer dizer, mais do que pensar, as crianças estão perdendo, estão deixando de aprender, etc., mas elas estão deixando de interagir, de se socializar, de poder ter outras experiências. As professoras também estão angustiadas em suas casas, em situações que nem sempre nós conhecemos, talvez submetidas a situações de violência familiar, né, de carências, de problemas de acesso à alimentação, enfim, são coisas que nos preocupam, né? E que não temos todas as respostas para isso. Então, o documento, ele nasce dessa perspectiva. Eu vou soltar umas partes aqui Eu só queria falar uma coisa também, que ontem eu estava lendo um trabalho sobre isso, que nós estamos desafiados a buscar soluções alternativas, porque temos que pensar, né, que, embora no plano da educação, nós estamos falando do direito à educação, mas do direito à vida, dos direitos humanos em geral, como somos do campo da educação, e nós estamos muito preocupadas, né, como nos relacionar com a escola, com a suspensão dessas atividades. Como que a escola deve agir? Como que a educação deve responder, por exemplo, a perguntas ou a receios que nós temos no perguntar como estão nossas crianças hoje? Aonde elas estão? Elas não estão na escola cotidianamente, que é a instituição, depois da família, que mais recebe as crianças e os jovens que estão cotidianamente frequentando essa instituição. E na educação infantil, por um tempo, às vezes, muito longo, por 8 horas diárias, 7 horas, até 12 horas diariamente, né? Elas não estão mais aí. Então, é muito desafiante também para nós pensarmos como tornar a escola presente mesmo nessa ausência, né, na vida das crianças e das famílias também. E esse documento, ele parte de uma premissa importante que é o seguinte, não só, né, eu lembro que ontem a gente conversou, eu com a Márcia, é claro que a gente tem que estar preocupada com o futuro, como pensar em retomar as atividades. Ouvindo, quer dizer, isso não quer dizer que nós vamos abrir a porta amanhã e falar como será, quer dizer, temos que nos preparar para isso. Eu sei que já, né, existem iniciativas para preparar as professoras, as famílias para essa retomada, mas como pensar o hoje também, em que não retomamos, né, que é o desafio. E aí eu dizia que ontem eu estava lendo uma matéria
que saiu na Folha de São Paulo. Ela dizia sobre o assunto também da política brasileira, como está, né? Como que o Brasil está vivendo uma situação difícil do ponto de vista político, além da pandemia, a gente tem uma falta de uma coordenação, né? Única para o problema da educação, para o problema da saúde, para o problema do meio ambiente. Mas ele dizia o seguinte, que o futuro, então mesmo pensando na questão da retomada, que o futuro já está aqui. Ele não é uma coisa que chega e que a gente adere. O futuro vai chegar e a gente vai aderir a esse futuro. É uma coisa que a gente constrói, né? E qual futuro nós queremos? É nessa perspectiva. Então, não é fácil construir também um futuro em um mundo que está mudando, né, muito velozmente, muito radicalmente, em termos de ideias. Né? Hoje, nós estamos confrontados, por exemplo, com uma situação em que as pessoas questionam. Muita gente tem movimentos que questionam a ciência, que questionam, inclusive argumentam que a Terra não é redonda, que a Terra é plana, que argumentam que não tem que tomar vacina, que a vacina não funciona, que a vacina vem com chip. Enfim, nós estamos vivendo uma situação com uma onda também de um pensamento que questiona determinados valores e determinados preceitos e achados e descobertas científicas, né, que vem fazendo o mundo ir para frente, que foi da modernidade. Então, isso também coloca uma série de questões, uma onda conservadora, né, muita violência, muito racismo ainda na nossa sociedade. Então, essas mudanças, você vai, Lívia, o que isso tem com a educação? Tem tudo a ver, porque, afinal de contas, nós somos o setor, a área, responsáveis pela educação das novas gerações. Então, nós estamos antenados, nós estamos imersos, né, nesse mundo cheio de desafios e de novidades boas e ruins. Né? E aí ele dizia isso, um futuro com paradigmas novos, né? Mas que ainda nós não conseguimos resolver velhos problemas. Nós ainda temos problemas seríssimos em termos de desigualdades múltiplas, vamos falar assim, desigualdades sociais. A nossa sociedade é uma sociedade brasileira que tem um racismo estrutural, né, e cada vez mais evidenciado, denunciado, combatido e que deve ser enfrentado. Né? Nós temos a questão ambiental, né, que está colocada aí, né, no mundo todo, no Brasil, a questão do campo, da produção, da violência urbana, das violências familiares, né, a questão das relações de gênero, né, do machismo, da quantidade de mulheres que morrem, de crianças também que apanham, que são abusadas, enfim, são questões que que nós temos que enfrentar. Você está viajando aí na maionese. Mas, né, eu quero só dizer o seguinte, que com tudo isso, nós temos feito muitas coisas também. Né? As universidades hoje no Brasil têm se mobilizado, haja vista essa iniciativa aqui, de fazer debates, de propor esclarecimentos, de chamar a discussão, né, para a sociedade desses temas da pandemia, da educação, da escola, dos direitos das crianças, dos direitos das famílias. Né? Nós temos observado muitas experiências que estão ocorrendo nas creches, nos centros de educação infantil, nas escolas, em algumas prefeituras, né, que vão fazendo experiências nesse sentido, de buscar. Aí eu trago aqui, por exemplo, uma experiência que eu tive, que eu conheci agora recentemente aqui em Belo Horizonte, mas tem outras, né? Em Belo Horizonte, a rede municipal, ela está fazendo o que se chama de mapa social nas escolas. Então, busca conhecer qual que é a situação do seu corpo docente, né? Quais são as professoras que estão no grupo de risco, para ver como que seria retomada a escola, o que ela precisa em termos de melhorias
para acolher de alguma forma, nem que for pequenos grupos de crianças, em quais locais, em como vamos fazer essa retomada paulatina, né? Como vamos melhorar a interação com as famílias, quem são essas famílias das nossas crianças. Muito já era conhecido, mas como a criança está hoje, né? Uma ação que foi feita foi de garantir a merenda escolar, mas isso é insuficiente, né, para que a educação, o setor, a escola, a creche, busque conhecer melhor a realidade das crianças. Quando a pergunta, onde que elas estão? Como elas estão? Elas estão se alimentando? Elas têm acesso à água, ao saneamento? Elas estão podendo brincar? Elas estão podendo movimentar com o corpo? Né? Elas estão podendo interagir com outras crianças? Como é que está? Enfim, essas questões nos preocupam também, né? E então isso temos algumas experiências. No âmbito da universidade, tem buscado fazer pesquisas para saber como que as docentes, as professoras estão lidando com essa situação. Eu vou falar do caso nosso, que eu conheço, né? No núcleo de pesquisa sobre infância e educação infantil, que nós temos na UFMG, da qual eu participo também, está finalizando uma pesquisa com crianças de 8 a 12 anos, perguntando para elas, né, o que elas fizeram, o que elas estão fazendo nesse momento de isolamento social, de distanciamento. Então, buscando ouvir das próprias crianças essas experiências. Está muito interessante. No dia 17 de setembro agora, nós vamos ter uma live que vamos expor os primeiros resultados dessa pesquisa. Depois eu divulgo aqui, né, o link, a gente divulga. Esses documentos, né, o documento do retorno à creche que foi feito, que está sendo debatido, e que é um documento que parte de uma premissa importantíssima, que é a formulação de diretrizes para pensar tanto a escola hoje, a creche hoje, quanto uma possibilidade de abertura, né, ou de alguma retomada das suas atividades mais presenciais, né, ela tem que ser objeto de ampla discussão e de busca de entendimento entre diversas áreas do conhecimento. Então, a saúde, a assistência social, a própria área da construção, né, da arquitetura, de o que se faz, que reformas que se tem que fazer nessas instituições, né, com distintos grupos profissionais, então a interação com campos de conhecimento, com distintos grupos profissionais, com setores diferenciados das políticas públicas, nos níveis municipal, estadual e federal. Então, o que se defende? Um planejamento compartilhado, consciente, baseado nos direitos de todas as pessoas envolvidas. Então, primeiramente, nos direitos das crianças, que são atingidas e continuam sendo atingidas por essa crise, né, que nós não conseguimos avaliar toda a extensão dela na vida das crianças. A gente tem acesso a alguns depoimentos, né? Segundo, os direitos dos familiares, que também, surpreendidos com essa situação, vê a mudança nas suas rotinas, muitas das famílias fazendo, né, o trabalho remoto também, com as atividades domésticas, muitas outras famílias tendo que trabalhar, tomar ônibus, etc., porque são da atividade essencial, né? Do comércio que começa a abrir agora, enfim, a gente tem essas situações com perdas de parentes, perdas de amigos, né? A morte rondando nossas cabeças o tempo todo, né? E um terceiro, que é o direito dos profissionais também, das professoras, das educadoras, dos funcionários das creches, das funcionárias, das pessoas que lidam, que fazem a alimentação, a merenda, que fazem a limpeza, que fazem a guarda, né, toda a secretaria, o trabalho de apoio das instituições, todos esses profissionais envolvidos. E que vão ter que, então, enfrentar essa situação.
Então, a base, o pressuposto é a participação, a busca de uma ação intersetorial, de uma ação planejada, né, com esses setores para pensar essa retomada. Esse documento ele serviu de inspiração para um outro documento muito importante que foi elaborado pela Frente Nordeste Criança, que pegou os diferentes pontos, né, que foram elencados nesse documento do retorno e especificou em relação às crianças, ao setor saúde, tudo que tem que ser feito. Então, são documentos, são questões que se deve partir da análise da diversidade dos cenários, promover o acolhimento das crianças e dos adultos que estão envolvidos, a incorporação da ciência e da tecnologia, como é que fazemos isso? Não vou ler isso tudo, não. Mas tem uma frase que me chamou a atenção nesse documento, que é o seguinte: em todas as fases, então, que antecedem o retorno das unidades, envolve o planejamento do sistema e implica elaboração de protocolos de retorno, reformas e adaptação de espaços nas unidades, instituição de comitês intersetoriais, orientação para a elaboração de planos de ação de retorno às unidades, formação de profissionais da educação, escuta das famílias para levantamento das situações, apresentação de planejamento, explicação de medidas sanitárias, implica na necessidade da nossa formação, da formação das educadoras, dos profissionais, para lidar com questões da saúde que nós temos que conhecer. Eu estava vendo uma live hoje, assim, nós sabemos muito pouco desse vírus, como é que faz, como é que a gente lida no cotidiano de aproximação, de não aproximação, enfim. Essas questões todas estão colocadas. E o que a gente esperaria dos governos? Né? Políticas de intervenção melhores. Hoje saiu uma matéria divulgada pelo G1 dizendo o seguinte: o Ministério da Educação ainda precisa dar o destino dos 26 bilhões do orçamento de 2020, está faltando 4 meses para o ano acabar, e o Ministério não gastou nem 50% dos recursos que ele tinha que gastar esse ano com a educação. Não gastou com programas de conectividade, né, para apoiar, e com outros programas de formação. Nós não vemos nenhum projeto de formação dos nossos docentes, de outros profissionais, de como lidar com essa situação. Enfim, são dificuldades muito grandes. E essas pesquisas. Por final, eu vou só falar um dado aqui da pesquisa nossa com os professores e como que isso levou, que é o seguinte: 78% das professoras de educação infantil estão fazendo atividades remotas. Dessas que estão fazendo, mais de 50% estão trabalhando em casa e compartilham os equipamentos, compartilham o computador, compartilham, os equipamentos tecnológicos, o que traz a dificuldade. E ainda assim utilizam seus próprios recursos, o computador, a luz, a internet, etc. Né? E 75% consideram que o seu tempo de trabalho aumentou enormemente, que é uma situação que nós estamos vivendo hoje, né? Isso nos leva também a pensar em políticas de apoio. Nós observamos também algumas perdas de direitos, escolas, o pessoal, por exemplo, das escolas privadas, muitas escolas também fechando, sem apoio, suspensão de contratos de trabalho, etc., que a gente observa nesse sentido, né? Mas, por outro lado, a gente vê possibilidade e algumas experiências de interação muito interessantes que vêm ocorrendo e que devem ser reforçadas. E uma questão, né, que eu deixaria para vocês e que vem sendo discutido é que nós, na educação, nós suspendemos as aulas, agora estamos no desafio de começar a retomar, mas
qual que é o nosso papel, quais são as ações que podemos desenvolver para tornar a escola, ou deixar a escola, a creche, presente na vida das crianças, das famílias. Que interações, o que podemos fazer, no sentido também de nos preparar para esse ensino remoto, essa educação mais remota, ou retomada, né, de atividades. Como podemos repensar os espaços que nós utilizamos? Quer dizer, uma questão que se fala... quer dizer, nós podemos utilizar mais os espaços externos, se é que existem nas creches, né, nas pré-escolas, ou não ficar tanto tempo dentro das salas de aula, assim, fechadas. Que propostas educativas, que plano, que política pedagógica que nós podemos repensar, né, nas nossas escolas, nas nossas creches hoje, né? Eu sei que, por exemplo, um desafio grande, o censo escolar informa que só 37%, não chega a 40% de creches que têm espaços externos para trabalhar com as crianças, né? Não tem espaço verde. Enfim, nós temos um desafio muito grande com a infraestrutura das nossas instituições, né? São, às vezes, instituições que recebem muitas crianças, 150, 200 crianças. Quer dizer, como podemos pensar também em novas formas de educar e cuidar as crianças, talvez em instituições menores, em grupos menores, como vamos intercalando isso, como podemos pensar num currículo que tem mais movimento, mais uso de espaço externo, que tem mais ventilação. Isso já era importante antes, né, gente? A gente já vinha falando da importância de garantir o movimento das crianças, do brincar, da possibilidade delas agirem, de interagirem mais, né, de ser mais presentes na sua educação como sujeitos. Nós falamos tanto que as crianças são sujeitos, mas como realmente efetivar essa concepção da criança sujeito cultural, que produz cultura, que produz perguntas, né, que tem uma avidez enorme de buscar o mundo, né, e de interagir. Então, são desafios que estão colocados para nós, que já estavam colocados antes, mas que agora descortina, né, novos desafios para pensar num ambiente de creche, num ambiente escolar mais aberto, mais ventilado, tanto em termos de espaço, quanto em termos de ideias e de propostas. Eu paro por aqui, porque eu acho que eu já falei demais. Eu não sei se... eu não tinha nenhum objetivo de trazer nenhuma novidade, porque essas coisas já estão sendo faladas, mas eu acho que é uma forma da gente trazer algumas questões para a gente conversar. Sim, Lívia, muito obrigada. Chegamos a 1.000 pessoas assistindo, live, né, ao vivo. Eu vou passar alguns recados antes de ler algumas indagações, outros só comentários, né? E uma das perguntas que tá aparecendo no chat é com relação ao controle de frequência, tá? Então, não vai passar um controle de frequência, porque o sistema vai gerar automaticamente a frequência, tá bem? Então, ninguém precisa se preocupar, não vai passar uma lista para preencher. A outra questão é sobre o documento que nós mencionamos e que a Lívia, né, também apresentou, sobre os direitos fundamentais, né, das crianças, das famílias e das professoras e professores para um retorno presencial. Esse documento, depois a gente projeta ele aqui também, mas ele está disponível no site do Facebook do Fórum Catarinense de Educação Infantil, e também, se vocês procurarem no Facebook, o Fórum Catarinense de Educação Infantil, o FECEI, né? O documento está lá.
e também no blog do Frei Foz, né, que também eu vou ler aqui, o Frei Foz é o Fórum de Educação Infantil da região do Foz, da Foz do Rio Itajaí, né? Então, e também na página da Amped. Então, esse documento está disponível, depois a gente tenta também, de alguma outra forma, ainda projetar aqui para vocês conhecerem um pouco mais. Eu vou ler, então, agora algumas das questões, algumas não são questões, Lívia, né? Fica assim como um debate, né? E para ver um pouquinho a participação das pessoas, né? O professor José fala assim: por que esta falta de interesse por parte das famílias não acompanhar as atividades escolares das crianças? A Ercília Freitas pergunta: como pensar a educação infantil sem contato entre crianças e entre crianças e professor? A Fabiana Oliveira faz um comentário, não é necessariamente uma pergunta. Tem que pensar na qualidade de atendimento às crianças. Sem segurança gera medo, preconceito, tem que ser bem estruturados. Tem várias perguntas, imagina, 1000 participantes, tem vários comentários. Eu vou ler mais uns aqui. E a Lívia vai reunindo algumas questões para falar a partir disso, né? A Salete, Ivone, Dil, diz que estamos justificando a educação infantil sempre com os problemas aleatórios, como a falta de emprego ou outros fatores. A educação deveria ser prioridade. O retorno é uma justificativa para os pais. A Rosane Ferreira Hansen diz: boa noite, pontos importantes. As crianças precisam ter prioridade sempre, mas não esquecer das professoras que estão vivendo em momentos de muita ansiedade. A Sara Duarte: em nosso grupo de trabalho, todas as semanas avaliamos nossas propostas e o retorno das crianças. O que as mobiliza mais, que dificuldades as famílias estão passando, que propostas as tiram das telas. A Cristina Losso também comenta: na educação infantil devemos garantir as relações e as interações, desafios para nós professoras na condição de distanciamento atual. Chegando, eu vou tentando me organizar aqui para mais algumas observações. A Cristiane de Lima Aidman pergunta: como você vê o processo de desmonte do serviço público e o avanço da educação à distância? Como podemos frear esta mercantilização oportunista? O Juliano Silveira fala: como a migração de crianças de rede privada para as redes públicas impacta o retorno? Tendo em vista a obrigatoriedade a partir dos 4 anos, teremos um colapso dos 0 aos 3 anos? Eu acho que aqui já temos mais algumas perguntas, então eu vou deixar a Lívia falar um pouco, né? E depois eu volto, que eu tenho aqui várias separadas para podermos dar continuidade. Essa última questão aí, repete ela para mim, que eu não... Eu peguei só o finalzinho dela. Sim, essa o colapso da migração, né? Assim, com a migração de crianças da rede privada para as redes públicas, como isso impacta o retorno, tendo em vista que a obrigatoriedade a partir dos 4 anos, e teremos, então, um colapso no atendimento de 0 a 3, essa pergunta foi feita pelo Juliano Silveira. É para eu responder tudo? Não, já tem mais. Gente, é muita coisa. Não, porque realmente, olha, eu acho assim, essas questões todas mais revelam como que... eu imagino que tem muitas professoras aqui, pessoas vinculadas, né, à educação infantil, você disse isso, pessoas que estão no campo, né? Eu acho que
elas são reveladoras também de como nós estamos preocupadas, né, com isso. É muito importante, como já nos fazemos questões, já temos que buscar respostas para isso tudo. Com relação, por exemplo, à falta de interesse das famílias, nessa pesquisa que nós fizemos, as professoras, elas respondem sim. Quer dizer, primeiro, que a participação dos estudantes, isso para a educação infantil também, porque muitas redes de ensino, na pesquisa que nós fizemos, um levantamento que o Movimento Interfóruns de Educação Infantil do Brasil realizou junto às prefeituras, sobre o que elas estavam fazendo, né, nesse momento de suspensão das atividades presenciais, 1.904 prefeituras responderam, secretarias de educação. A maioria, todas suspenderam, né, as atividades, mas uma grande parte continuou com atividades à distância, sobretudo na pré-escola, né? Na creche, algum material para interação com as crianças, etc. Então, por aí a gente vê que, nas respostas que tivemos com as professoras, elas responderam, assim, quase 40% diz que sentiu que a participação dos estudantes da criança, né, caiu drasticamente, né, e outros quase 50% que diminuiu muito a interação. Então, é muito difícil realmente manter essa interação com as crianças, mesmo porque nós comentávamos, nós, professoras em geral, da educação infantil ao ensino superior, nós não recebemos nenhuma formação para trabalhar à distância. Nós fomos formados para trabalhar na sala de aula, interagindo com as crianças, recebendo, pondo a mão, mostrando nosso afeto, mesmo no ensino superior. Quer dizer, agora nós estamos defrontados, estamos com a distância, né? E com a colocação dessa tela. Isso é extremamente cansativo. Nós não fomos formados em comunicação social, em teatro, em performance, né, e mesmo hoje os estudos, alguns estudos que já mostram como é cansativo a tela, né? Cansativo para quem trabalha com a tela. Eu estou vivendo isto no ensino superior, estou fazendo ensino remoto emergencial. É pavoroso, porque eu também responderia a pesquisa. Houve uma diminuição drástica da participação dos estudantes. Você monta uma aula, você monta uma live, não sei o quê, o pessoal não vem. Às vezes é no horário da aula que eles teriam presencial, eles não estão lá, né? E uma coisa que eles responderam também é que, primeiro, muitas crianças têm dificuldade de lidar com o equipamento, com a tecnologia, não sabem lidar também, né? As famílias não sabem, muitos não sabem, né? Isso mesmo para quem é estudante do ensino médio e dos anos finais do ensino fundamental. Então, há uma grande dificuldade das famílias com as crianças, por exemplo, na idade de alfabetização também, de lidar com isso, de acompanhar, elas não sabem. Enfim, nós estamos vivendo assim, uma era de muitas dificuldades. Isso, muitos autores já falam isso, estudiosos, que isso tanto traz riscos, né, para a criança, porque, por exemplo, na fase da alfabetização, esse contato é muito importante. Quanto mais desfavorecida e vulnerável a criança é, mais, né, dificuldades ela tem nesse sentido. Isso promove, sim, uma defasagem, digamos, né, com as crianças. Então, eu não sei se tem só falta de interesse das famílias ou falta mesmo de condições, né? E nesse momento, a gente tem dificuldade de visualizar políticas que chegam nas famílias para isso. Políticas governamentais, políticas intersetoriais, né, que buscam uma aproximação com as famílias. Eu desconheço, sei de algum exemplo aqui ou outro, né? A gente não vê, por exemplo, um Ministério da Educação dando uma direção nessa perspectiva para os municípios, colocando programas, recursos, né, nesse sentido.
que coisas podemos fazer? Agora que estamos, né, podemos fazer algumas... Eu estou falando isso, não estou dizendo que é para fazer isso não, tá, gente? Nem estou dizendo que é para voltar para a aula amanhã, mas essa questão já está apontada. É possível fazer algum tipo de encontro virtual com as famílias, isso é difícil, se presencial já era difícil, né? E eu vou falar uma coisa que a gente observa, as escolas também são muito prescritivas com as famílias, gente. Vamos reconhecer isto, né? Quando a gente fala que uma retomada tem que ser baseada na participação, significa que o outro, a gente acredita que o outro tem alguma coisa a dizer, que o outro tem coisa a propor, o outro é a família, o outro é a criança, o outro é a comunidade também. Então, ouvir o que a família tem a dizer nesse momento, por algum tipo de mecanismo, alguma conversa por WhatsApp, porque a maioria tem acesso ao WhatsApp. Muitos não têm computador em casa. A gente está vendo aqui em Belo Horizonte o levantamento, onde algumas escolas de educação infantil, municipais de educação infantil, como são chamadas agora, às vezes só 20% das famílias têm laptop em casa. Não tem interatividade, não tem conectividade. Isso é muito desafiante também, né? Como é que você conversa sem isso? Mas tem algum programa de apoio em relação a isso? Não tem, gente, não está tendo, né? Aí vocês... Eu também não sei responder que a educação infantil ela é feita com contato, com aproximação, com interação crianças, adultos. Quer dizer, neste momento, isso está suspenso. Mas eu fico pensando, outro dia eu vi uma palestra de um professor aqui da UFMG, ele é da infectologia, enfim, estuda essa área aí das ciências biológicas, é o Unai Tupinambá, ele tem vários vídeos, e muito interessante o trabalho que ele está fazendo. Aliás, as universidades estão brilhando nesse aspecto. E outro dia eu vi uma live dele, ele mostrando da pandemia, falando das pandemias, né, que já tiveram no mundo, não é a primeira que a gente está vivendo, mas da minha geração é a primeira que eu estou vivendo, imagino. Quer dizer, a última que a gente tem mais notícia é da famosa febre espanhola, gripe espanhola, né, que foi em 1918, durante a Primeira Guerra Mundial. A minha mãe conta que a minha avó viveu isso, né, que ela já faleceu há um tempo. E aí ele mostra algumas fotos de retomadas de escola, de classes ao ar livre, né? Hoje tem coisa de situações em que você tinha essa exigência de alguma retomada e uma reinvenção de busca de novos espaços, de pequenos grupos. Eu fico pensando também, eu vi outro dia, a gente está vivendo de live, quer dizer, isso também é essa febre, né? Ao mesmo tempo, a gente está podendo, não sei, falar com mais pessoas, né? Interagir, nem sei, trazendo boas mensagens, digamos assim. Mas eu vi uma palestra de uma professora, ela é coordenadora da educação infantil da província de Buenos Aires. Ela se chama Patrícia Redondo, muito legal. Depois também tem essa live delas, eu posso passar o contato, assim. Ela mostrando, assim, como que lá em Buenos Aires, eles tiveram um lema, assim, não deixar nenhuma criança solta. De alguma forma está conectada com a situação de vida das crianças nas famílias, né? E esse desafio também de pensar políticas culturais. Alguém perguntou, como é que você tira as crianças das telas? A gente não tem uma política cultural legal para a infância aqui no Brasil. Qual que é a política o que é que a gente tem nas televisões de programas mais interessantes para as crianças que podem chegar aí nas vilas, nas periferias, que podem propor rodas? Quer dizer, nós podemos propor algum tipo de interação com as crianças que não seja a interação escolar, necessariamente, né? Podemos, eu fico pensando, gente, vocês, pelo amor de Deus, não estou dando receita para ninguém, não. Aos poucos se vai abrindo praças, quer dizer,
É possível algum encontro, algum tipo de atividade escalonada com crianças ao ar livre? Quer dizer, mas isso tudo, alguém perguntou assim, como que garante a segurança? Eu não sei, eu não sou da área da saúde, mas eu sei. Por isso que a gente fala da interação, de um planejamento compartilhado, né? Vamos sentar na mesa. O que a saúde tem a nos dizer? Como podemos construir? Hoje está muito em moda essa palavra, protocolos, procedimentos, metodologias, né? Que permitam um início de aproximação, né? Com as famílias, com as crianças, que garantindo segurança. Eu sei que, por exemplo, no levantamento que na educação a gente tem, as nossas professoras, os nossos professores, 40% estão em grupo de risco. Tem mais de 50 anos, mais de 49 anos, não só por causa da idade, mas por causa de problemas de saúde. Tem pressão alta, tem diabetes, tem, enfim, uma série de morbidades, né, de doenças que prejudicam também. Esse tipo de levantamento tem que ser feito, né? Agora, isso também é de um protagonismo das escolas, dos docentes. As prefeituras, as secretarias, têm que fazer programas de formação, gente, continuada sobre isso. O que é saúde, o que é esse coronavírus, como é que a gente age com isso? Nós temos que aprender muito sobre isso. E formação para lidar com essas tecnologias digitais, né? Propostas culturais também, como repensar os currículos, né? Você disse, tem uma portaria, diminuiu o tempo, a carga horária. Bom, mas também não é possível completar essa carga horária da forma que nós estamos. Vocês veem que eu não tenho resposta também não tenho essa pretensão nenhuma, né? A última pergunta sobre essa questão de muitas escolas fechando é um problema sério, porque também os nossos governos... hoje nós temos no Brasil uma convivência de oferta pública e de oferta privada em todas as etapas da educação. Na educação básica, mais de 80% da nossa oferta é pública. Na creche não é tanto, é 60%, 70%, variando aí de estados e municípios, é público, né? Então, nós contamos com essa participação do setor privado, seja por meio dos convênios, ou seja mesmo de quem pode pagar mensalidade de diferentes dimensões aí e de tipologias dessa rede, dessas privadas, né? Tem de todos os tipos. Mas nós não tivemos também nenhum tipo de apoio, nenhuma ação governamental no sentido de apoiar essas escolas, né? Não sei, agora. Aqui em Belo Horizonte, eu posso dizer, quer dizer, que a secretária de Educação disse que nós vamos ter algumas condições de absorver esta matrícula da rede privada. Eu não sei se vai ter condição de tudo, porque... E sobretudo nas creches, né? A creche ela é muito atendida pelo setor conveniado também, né? Eu acho que em Santa Catarina vocês têm essa experiência também dos convênios, né? Aqui em Belo Horizonte a gente tem uma matrícula alta de conveniadas na educação infantil, sobretudo com crianças pequenininhas, em berçário, crianças de 2 anos, 3 anos, né? Também faz parte, né, desses processos de formação que tem que incluir tudo isso, né? Porque, afinal de contas, a educação infantil ela é parte do sistema municipal de ensino. Então, os conselhos municipais e os conselhos estaduais têm um papel também, né? Num processo orientador, regulamentador desse processo, desse trabalho de formação, de retomada, de contatos, de interações, né? Inclusive, criando núcleos, comitês intersetoriais. Sim, Lívia, e realmente aqui tem mais perguntas, inclusive
reafirmando o que tu falaste também, o professor José, por exemplo, comenta, né, infelizmente o acesso à internet não é para todos, quando pensa, vou retomando um pouco das tuas perguntas, assim, que tu respondeste, né, que culpabilizar as famílias não é também a melhor possibilidade de resolução, né? A Estela Diniz, por exemplo, confirmando isso, assim, das dificuldades das famílias também. Ela diz, aqui em São Luís, a Estela Diniz é de São Luís, está ouvindo a nossa live aqui, ela diz que aqui em São Luís, nossas crianças da educação infantil, temos 40% delas que não têm acesso à internet, então, não teria como trabalho remoto. E tem uma outra, a Estela Diniz, deixa eu ver aqui, ela trouxe uma outra questão que se refere a... Deixa eu ver se eu localizo de novo aqui a pergunta. São tantas que eu acabo aqui achei. A Estela Diniz, que falou disso, né, de São Luís. Mas tem a Nani Silva, que colocou, professora Lívia, eu trabalho de forma remota com atividades xerocadas, tiradas na instituição e enviadas para a família. Percebi que uma família tirava todas as atividades da escola, retirava, né? Mas não respondia nada. Eu descobri que todas as pessoas da família eram analfabetas. Então, pensando essa realidade, né, de como vivem essas famílias, é por isso que é tão importante esse debate, o direito das famílias, das crianças e das cuidadoras, né? Eu vou passar para mais algumas. Gente, aqui em Florianópolis, tá maior tempestade. Se cair a minha internet, eu vou cair, né? Alguém vai ter que ficar comigo, substituir aqui. Já vou avisando. Vou ler as outras que chegaram aqui. O Alexandre, da Universidade da Fronteira Sul, o Alexandre Maurício Matiello, ele coloca como pautar a infância e os processos educativos nesse contexto de pandemia e pós-pandemia, e com o debate eleitoral chegando. O Rodrigo Kaufmann, ele já, na realidade, já até respondeste, né? Mas eu vou ler aqui. Existe a possibilidade de algum protocolo sanitário que garanta a não contaminação para o retorno das aulas, considerando a realidade da rotina com os bebês e as crianças bem pequenas? Né? O João Dimas Nazário. Pensamos e falamos nas crianças que estão em casa, em cuidados de seus responsáveis, tendo atividades, entre aspas, vindas das unidades educativas de educação infantil ou não, e aquelas que já não tinham acesso à educação infantil, ou seja, que estavam fora da educação infantil. E o professor Visu, né, vai ser a última aqui que eu vou ler desse conjunto. O professor Visu pergunta, existe um movimento estadual ou nacional por políticas pedagógicas voltadas à educação infantil? E uma última questão aqui. Lívia, eu acho que teu microfone ainda está fechado. Eu vou ler uma última aqui. Sim, não, tá. Né? O teu microfone ainda está fechado. Eu vou ler uma última, porque daí, tu respondendo essa, a gente já vai fechando, que a gente está com 1h14. Nós temos mais 15 minutos para não encerrando, né? Então, a gente fecha. A Jacira Muniz pergunta, ou comenta, né? É necessário estarmos vigilantes em nossos preconceitos em relação às famílias, uma vez que desconhecemos por completo como os efeitos da pandemia têm se apresentado nos contextos familiares.
né? Então, eu deixo essas perguntas, e aí depois a gente encerra. A gente pede desculpas que não dá para ler tantas, né? Todas, né? E ficamos muito felizes com a grande manifestação e lançamento de perguntas, né? Depois a gente conversa mais um pouquinho. Se eu mantiver aqui, se a tempestade não me derrubar. Não, então, a questão da relação com as famílias, né? Eu acho isso muita gente acha, os estudos, uma das questões mais desafiantes que nós temos na relação, né, das instituições educacionais, creches, escolas com as famílias. Eu fico um pouco receosa, mas me parece que o que essa pandemia talvez esteja revelando é a necessidade de nós, educadoras, que estão lidando lá diretamente nas escolas de educação infantil, de conhecer mais as famílias, né? Aquilo que eu dizia de ser menos prescritiva e de nos desfazer de alguns, talvez, prejuízos, né, que temos com as famílias. Elas não se interessam, não participam. Isso aparece demais nas pesquisas com professores. Uma pesquisa que nós fizemos há mais tempo, mas é tipo assim, 80% dos respondentes docentes da educação básica, da educação infantil ao ensino médio, respondia que uma das maiores dificuldades era a participação das famílias. Mas o que nós fazemos para as famílias participarem? A não ser algumas reuniões em que as famílias, às vezes, nem abrem a boca. Eu falo, às vezes, por experiência própria também, porque eu já fui família, né, em escola, e que a gente faz aquelas reuniões que passa uma série de informações e quase não tem conversa. Então, eu acho que essa pandemia abre muito para nós, e pelo depoimento aqui, né, que essa professora trouxe, que ela descobriu que a família toda era analfabeta, né? Até que ponto nós conhecemos as famílias das crianças com as quais trabalhamos? É importante conhecer a cultura familiar daquelas crianças? É importante isso, né? E como fazer isso? Como nos aproximar, né, disso? Eu sei que aqui, na experiência que eu tenho, algumas tentativas esbarram no problema da conectividade mesmo da família. Tem o celular, mas não tem internet. As crianças respondem: eu tenho celular, mas não tenho a internet do celular, os pais. Então, isso também são problemas. Que outras formas nós temos para conhecer? Acionar também um trabalho conjunto com assistência social, com o CRAS, né? O CRAS é, né, o Centro de Referência aí da Assistência Social, que enfim, da saúde também, a área da saúde tem muito contato com as famílias, como é que podemos conhecer isso, né? O trabalho intersetorial também passa por isso. A questão da pauta eleitoral, hoje, o campo da educação infantil é um dos campos mais mobilizados que tem na área da educação básica no Brasil. Hoje, a educação infantil tem um movimento nacional, né, interfóruns de educação infantil, tem os fóruns estaduais, tem fóruns municipais de educação que fazem esse levantamento de uma pauta, de uma agenda, né, sempre acompanhando, por exemplo, a questão do Fundeb agora, o MIEB e os fóruns tiveram uma participação enorme, né, para aprovação do Fundeb no Congresso Nacional. E nesse momento agora de eleição, com certeza esses fóruns têm um papel importante de pautar, né, a agenda aí desses candidatos, né, a prefeito e a vereança também nos municípios, de forma que eles possam realmente estar implicados com os direitos das crianças, das famílias e dos profissionais da educação, né?
A questão da família, eu acho que acho que está muito. É isso, gente, é o desafio. Eu me lembro que há muitos anos atrás, há muitíssimos anos atrás, quando eu comecei a trabalhar com creche comunitária, eu tenho até vergonha de falar, mas foi uma pesquisa, nós fizemos em 84, na creche Casinha da Vovó, aqui em Belo Horizonte, uma das primeiras creches comunitárias daqui. Foi quando eu comecei a trabalhar com creche, final dos anos 70, e nós fizemos um trabalho de pesquisa nessa creche durante um ano, uma pesquisa participante, além da participação que a gente tinha, etc. E aí chegou num ponto em que o que nós verificamos assim é que havia muitos prejuízos, preconceitos em relação às famílias, né? As educadoras falavam assim, não, mas aquela família, que é uma coisa que sempre vem, né? A mesma fralda que vai e volta, né? O menino, o alfinete que perde não volta. Naquela época usava alfinete, tá, gente? Nas fraldas. Não tinha tanta fralda descartável como tem agora. Enfim, né? Aquele menino chega todo dia atrasado aqui. Qualquer dia nós vamos dar um balão Então a gente via assim que tinha uma série de coisas. Assim, gente, vocês conhecem a família das crianças? Sabe como é que elas vivem? Onde que elas moram? Como é que é a situação de habitação, etc. Não. Então vamos conhecer, vamos ir lá na casa deles, vamos visitar, vamos não sei o quê. E isso assim descortinou uma realidade desconhecida das pessoas. Aí eu me lembro que no caso desse menino que chegava atrasado, aí elas falavam, gente, esse menino tem que subir um morro e descer um morro para chegar aqui, que é impressionante. O outro que vinha, às vezes sem tomar banho, sem trocar, a mãe tinha que andar 1 quilômetro para ir numa bica para pegar água, não tinha água em casa. Então, essa situação de que então, a gente não sabia como que essas crianças viviam. E eu me lembro também de entrevistas que eu fazia também, que eu fiz sobre um pouco da história da educação infantil, com professoras antigas e tal. Não estou dizendo para fazer isso, gente, mas tinha, às vezes, uma prática às vezes, de ir na casa, de conhecer, de buscar mais um conhecimento, né, de como vive. Então, você tem... E é engraçado que esse menino, nós fomos uma das primeiras experiências que a gente buscou ouvir as crianças. O que elas falavam da creche, né, na época. E aí, se a diretora da creche na época, que era a dona Terezinha, que praticamente ela sabia muito pouco ler e escrever, né? Não era uma pessoa... gente, era pessoa popular, né, que organizava as creches comunitárias naquele início, né? E ela sempre dizia assim para o pessoal, olha, os meninos aqui têm que ter o banho e a comida, porque menino pobre precisa de higiene e de comida, é isso que eles precisam. E aí, aí tinha uma polêmica do banho, como é que era? Não vou entrar nisso aqui, não vou contar esse caso todo para vocês, que é grande. Mas aí nós então fomos ouvir as crianças, o que elas esperavam, queriam da creche, o que era. Então, a primeira coisa que apareceu não foi que lá eles tomavam banho e comiam, foi que lá eles faziam amigos. Lá eles tinham grandes amizades. Lá eles podiam brincar, porque em casa eles tinham que trabalhar. E as crianças de 5 e 6 anos. Trabalhar como? Eu tenho que lavar a louça do almoço, eu tenho que cuidar, dar banho no meu irmão menor, eu tenho que varrer a casa, né? Então, também é uma realidade. E aí, esse menino que chegava atrasado, uma das perguntas que a gente fazia, o que você quer ser quando crescer, e não sei o quê. Ele falava, eu quero ser motorista de um trator, porque eu quero derrubar aquele morro, eu quero acabar com o morro que me faz chegar aqui. Então, assim, descortina também como que é importante você ter procedimentos sistemáticos, né, de conhecimento, tanto das crianças, aí tem metodologias próprias, não é uma coisa fácil também, vamos ouvir a criança, né, hoje a gente tem um conhecimento mais acumulado sobre como fazer isso,
como também ouvir as famílias, conhecê-las, saber como elas vivem, né? Dá só o último exemplo disso, de uma pesquisa que nós fizemos recentemente, uma orientanda minha, sobre frequência na educação infantil. Então, quando eu dizia da complexidade do direito, porque não é só ter a vaga, mas como que eu usufruo daquela vaga que eu tenho, daquele lugar, daquela matrícula que eu consegui na creche, às vezes é tão difícil, né? Então, é a frequência. A gente trabalhou o tema da frequência na educação infantil, que é um tema pouco pesquisado, né? E aí a gente viu, assim, os motivos da infrequência. Onde que tem mais infrequência? É onde tem mais vulnerabilidade. Por que tem mais... Por quê? Primeiro, porque as questões de habitação, elas dificultam a frequência, porque se você mora num lugar que é num acampamento, numa ocupação, em que é lona, ou que não tem reboco, molha a roupa do menino todo, porque ele só tem 2 mudas de roupa, ele não vai na creche. Porque se chove demais e a rua é toda uma lama, você não consegue passar. Então, as condições de moradia, as condições urbanas também condicionam a acessibilidade ao direito à educação. Então, isso nos permitiu conhecer algumas situações de famílias. Por exemplo, filhos de mães muito jovens, adolescentes, também têm dificuldade de frequência. Aí você vai vendo diferentes situações que, como a frequência, a escola de uma criança pequena depende de que um adulto a conduza até a escola, por isso que tem a questão, às vezes, da obrigatoriedade, né? É para garantir que aquele direito seja exercido, né? Ele depende de uma série de fatores que têm a ver com as condições de vida das famílias e que, num contexto mais amplo, tem a ver, no Brasil, com um acúmulo histórico de uma desigualdade violenta, né, de acesso a bens culturais, de acesso a bens como moradia, a saneamento básico. A gente sabe que a maioria da população do Brasil não tem saneamento básico. Em alguns lugares não tem água. Enfim, isso tudo são desafios agora na pandemia que se ficam exacerbados. Então, a gente tem que ter um pouco de humildade e conhecer tanto a situação das professoras também, que às vezes não têm vidas fáceis, cuidam de crianças, cuidam de pessoas mais velhas, né? A gente vê isso quanto também das próprias crianças, das famílias. Enfim, gente, a nossa área educacional é uma área que dá muito trabalho. Ela é muito desafiante também, ela é muito bonita, no sentido de que é por isso que há eu fiquei emocionada, uma expectativa de que a gente possa contribuir com um mundo melhor. Isso dá muito trabalho, mas é muito desafiante, Sim. É muito bom, né? Ter esse Sim. projeto de vida. Isso nos dá forças, né, Lívia? Eu vou aqui, enquanto tu recuperas, toma uma água. Porque eu sempre fico emocionada, né? Porque eu também não quero passar uma mensagem só de dificuldades, mas é uma mensagem de um trabalho bonito que nós temos, né? E que é reconhecido, eu dizia, e que as crianças reconhecem muito, é por isso que nós trabalhamos muito com as crianças. Elas são muito afetivas e sabem ter muita gratidão com o trabalho das professoras, né? Sim. Lívia, eu vou aqui só ler mais 3 comentários que ratificam tudo isso que tu vinha agora nesse final, né, trazendo. O Juliano Silveira, ele diz: quando o cenário nos mostra que política educacional ainda é tida como política de segurança alimentar das famílias, vemos que o abismo é mais profundo do que aparenta. Muito a ser pensado.
A Arlene Terezinha da Silva diz: é verdade, Lívia, nós profissionais da educação precisamos conhecer as famílias, sua realidade, antes de fazer pré-julgamento. A Cristiane Sanches Monteiro diz: verdade, Lívia, antes de pré-julgamentos é necessário conhecer a realidade das nossas famílias e das nossas crianças. Eu acho que o evento também aqui propõe um pouco isso, né? Hoje, na abertura, no próximo encontro, as crianças, no outro, as professoras, e no terceiro encontro, as famílias. A Lisandra Zanon diz: esse mapeamento é primordial para não cometermos injustiças, equívocos em relação às crianças e suas famílias. Precisamos ouvir mais as crianças. Então, né, na realidade, elas ratificam a tua fala, e agora nós já estamos com 1h30 de live. Eu só peço, então, que tu te despeças, né, e aí daí a gente encerra, ainda só eu volto a falar, agradecer ainda mais uma vez, mas aí para a gente fechar. Vamos terminar. Eu só queria fazer uma observação dessa fala que a educação ela tem que ser mais do que segurança alimentar. Eu acho sim, eu acho não, né? A escola, gente, é uma instituição, é a segunda instituição que mais se interage com essas novas gerações. Então, é onde as crianças estão. No Brasil, são 48 milhões que até então iam cotidianamente nas escolas, seja nas creches, né, nas classes de alfabetização, no ensino médio. É uma coisa absolutamente gigantesca, né, essa tarefa. E a educação, a escola, ela também tem um papel de proteção, não tem dúvida nenhuma, de proteção, de cuidado, de acolhimento mesmo, né, das crianças, dos jovens. Na escola, as crianças fazem muitas amizades, até para a vida inteira, né? E é uma instituição muito marcante. O que é a convivência na escola? Às vezes a gente não... Nós, adultos, como professores, não nos damos, não participamos e não sabemos de tudo que a escola significa e a creche significa na vida das crianças e dos jovens. Nós não sabemos tudo delas, tá? Tem muita coisa escondida, muita coisa que nós não temos acesso. Então, isso só que eu queria dizer. A escola é proteção também, gente. Também, né? E isso é muito importante. E aí eu quero já me despedir e agradecer. Eu espero que... Eu aprendi muito com as perguntas aqui. Eu não sei se eu trouxe algumas contribuições. Eu sempre que me convido, falo, gente, eu não sei por que as pessoas me convidam, porque eu sei muito pouco, né? Como diz o Guimarães Rosa, e a Rita Coelho, ela brinca comigo, fala, bom, eu não sei de muita coisa, mas eu desconfio de um tanto de outras. Enfim, lidar com esse campo da educação é muito, muito desafiante, é muito legal, eu gosto. Eu adoro as crianças também, acho elas fantásticas. E eu admiro muito também as professoras que trabalham, as mulheres, sobretudo, né, que trabalham. Às vezes eu brinco que é um privilégio poder ter essa convivência com pessoas tão incríveis que são as crianças, com as suas curiosidades, com as suas perguntas tão desconcertantes, e que às vezes a gente tem muita dificuldade de ouvir e de propor modos de responder. Obrigada, gente. Nós é que agradecemos, Lívia, foi um prazer iniciar esse seminário, né, com a tua participação, as reflexões, as perguntas revelam o quanto foi instigante para as pessoas, né? Então, em nome do Fórum da Educação Infantil, o FECEI, e em nome dos grupos de pesquisa, eu aqui te agradeço oficialmente, né? Quero também agradecer a Daiane e a Sani, que estiveram aqui, né, fazendo esse trabalho de tradução em Libras, e também agradecer ao Carlos, que está aqui nos bastidores, a Rose Nazário, que também está nos bastidores, né, e
A Rose disse que vai projetar ainda aquele documento para a gente ver, então depois de, deixa eu ver, tá aí, ó, tá começando, ela tá aprendendo também. Esse é o documento, aquele para um retorno à creche, a escola e a creche que respeite os direitos fundamentais de crianças e famílias e educadores, né? Então, que será também retomado, né, durante o nosso seminário, né? E, como já estamos bem adiantado da hora, fica, então, aqui agora o convite para o nosso próximo encontro, que é na próxima quinta-feira, né, que as pessoas estejam satisfeitas com esse encontro e tenham curiosidades de estar aqui, ouvir um pouquinho mais sobre escutar as crianças, e com a presença, então, da Leia Tiriba. E eu vou encerrando por aqui, então. Agradeço a todas as professoras, a todos os professores que estiveram aqui com a gente, e uma boa noite, e até quinta-feira.